Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero saudar todos os catequizandos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, para que a gente possa dar continuidade nesses temas que nós estamos aprofundando. Né? E hoje nós iremos falar sobre, dar continuidade dos 10 mandamentos. Iremos do 7º até o 10º. Já vamos hoje concluir esse tema que a gente estamos abordando desde já de um tempo. Então, o primeiro, antes de tudo, é bom a gente começar com uma oração, né? Então vamos rezar então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, vamos começar então com o 7º mandamento. Há 2 mandamentos aqui que se vinculam entre eles. O 9º vincula com o 6º, que foi dito na semana passada, que é não pecar contra a castidade, e o 10º, ele relaciona com esse 7º, que é o não roubar. Então, o 7º mandamento, não roubar. O que isso significa? Primeiramente, se você tem algo, você tem posse de algo, você comprou, por exemplo, uma caneta, você comprou uma bolacha, enfim, você tem direito sobre a bolacha, sobre a caneta que você comprou, enfim. O roubar, no caso, também pode ser furtar, que roubar é diferente de furtar, que o furto é algo escondido, quando alguém pega escondido, você não sabe quem foi, você não vê, e o roubo já é algo assim, tomado da sua mão, na frente. Então ele tira o direito, você tem o direito sobre isso, e quando você é roubado, quando você enfim, furtado, é um ataque o direito da sua propriedade. Então, se você tem algo, aquilo é seu direito. Então, ninguém pode roubar, enfim. Assim também há outros tipos também de furtos. Eu falei furto, mas na verdade não é outro tipo de furto, né? Mas altas características que também que considera também, que entra nesse mandamento, como por exemplo, você tem as coisas que de outra pessoa você pega emprestado sem outra pessoa saber, a não ser que ela não se importe, ela expresse isso, falar assim, não, pode pegar, né? Então, é tranquilo. Isso aí já não configura como pecado, mas você pegar algo de alguém sem a pessoa saber, tudo mais, isso sim, isso é considerado, já entra também, já fere esse mandamento de não furtar, né? Mas também, sim, não só isso, mas também como você viver na sua... você vive algo que você não pode. Como vamos supor, você quer muito o celular, vocês talvez ainda, talvez pela idade de vocês, talvez vocês ainda não começaram a trabalhar, mas quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão entender melhor isso. Você quer muito uma coisa. Vocês já ouviram falar quando seu pai, quando fala assim, eu quero tal coisa, eu quero um videogame, eu quero um celular, e seu pai fala assim, eu não posso comprar porque eu não tenho dinheiro. Vamos supor que seu pai faz a loucura, né? Se você começar a trabalhar, você faz a loucura de você comprar aquilo que você não pode. Isso também já fere também, porque você não tem como pagar aquilo. Se você não tem como pagar, então você precisa pagar. Se você comprou, você precisa restituir a pessoa que vende, né? Que a pessoa ela precisa receber também. Que você comprar é uma relação de troca. Você vai na loja, tira o produto que você quer e e a pessoa que em troca o dinheiro, né? Ela vende para que você quer o objeto e a pessoa que está vendendo ela quer o dinheiro para ela poder continuar com o seu negócio. E se você não pagar, se você realmente não cumprir com as suas obrigações financeiras, isso acaba acaba ferindo o mandamento, de você não do não furtar. Então a gente precisa realmente saber. Assim, do outro lado, se há um acordo, né? São empresas, enfim, você combina alguma coisa e você não cumpre com isso, né? Então, como eu tinha dito antes, você acaba ferindo esse mandamento. Então, o mandamento de não roubar é isso. É você justificar o outro contra... o outro tem direito de ter.
Se o outro tem direito de ter, você, né, você não precisa, quando você tem esse direito, você não precisa tirar, né? Quando você tira, aí sim você fere o mandamento. Então, todos têm. Se você comprou, se você tem, é seu e pronto. Então, ninguém tem direito àquela outra coisa, a não ser você. A não ser que você dê, você expresse a vontade. Você tem algo, um objeto, um livro, você, por livre e espontânea vontade, você vai e dá para uma outra pessoa. Isso já não fere o mandamento, porque você está dando para uma outra pessoa. Agora, se a pessoa tomar de você, roubá-lo, esconder, às vezes você pega emprestado alguma coisa, né? Você pode, né, e não devolver. Então, isso já fere o mandamento. Porque o mandamento é, você tem, é seu, o direito é seu. Se não é seu, você não tem direito nenhum, a não ser que você ganhe. Outra coisa que é muito comum, que é referente nesse mandamento, ao sétimo, também ao décimo, décimo a gente já vai entrar já daqui a pouco, que na verdade o décimo vamos ver depois, né? O que é você comprar algo que você sabe que foi roubado, enfim, você sabe ou você desconfia, né? Que às vezes muita gente às vezes rouba algumas coisas e compra e vende, isso também é ilícito, é ilegal. Além de ser crime, é pecado também. Bom, do décimo mandamento que eu ia falar, que é não cobiçar as coisas alheias. Então, além da gente não fazer o ato, a gente não pode também querer. O que significa isso? Você ter a vontade. Às vezes você passa na sua cabeça e fala, nossa, que vontade de ter aquilo. Aí você entra com aquilo no seu coração, né? Então você meio que deseja. Então isso também é configurado também como pecado. Por isso que às vezes muitos teólogos, alguns padres colocam esses dois pecados juntos, o sétimo e o décimo. Assim como o nono e o sexto, que a gente vai ver mais tarde, mais para frente. Então, eles são colocados juntos porque um tá o fato o fato concreto mesmo. O outro já é a questão do querer, né? Já do cobiçar, né? Já é no caso do querer. Então, algo que você tem no seu coração. Porque é uma coisa assim, você quer o celular, você quer ou você quer um videogame, enfim, específico. É uma coisa você quer algo do outro, porque aquilo não te pertence. Então, você querer algo do outro, então isso já configura pecado, porque aquilo que eu tinha dito antes é que isso fere com o direito da outra pessoa ter algo. E esses pecados, eles exigem uma restituição. Então, se um bandido, um ladrão, tiver arrependido, então ele tem que pagar, devolver aquilo que ele pegou, que não pertence a ele, e sim devolver. Às vezes não há possibilidade de devolver as coisas, ele restitui de uma outra forma, né? Então é necessário a reparação nesse caso, né, de sétimo e décimo mandamento. Então, para lembrar, então, o sétimo mandamento, não roubar, e o décimo, não cobiçar as coisas alheias, não querer algo que é do outro, que não te pertence, né? Bom, agora nós vamos entrar, então, já falamos do sétimo e do décimo, agora nós vamos falando do oito, que é não levantar falso testemunho. No português bem claro é não mentir, né? A mentira há vários graus de mentira e ela pode ser muito prejudicial, dependendo do que ela envolve. Por exemplo, quando você mente sobre a vida de alguém, isso é um pecado grave, a gente chama de difamação. Quando a gente tem esse pecado e a gente fala, a gente inventa algo na vida de uma pessoa e a gente espalha. Você já deve ter visto em alguns filmes, enfim, na televisão, de situações de pessoas que foram presas injustamente. Existe isso na realidade também. Você não tem às vezes como ter a prova ali do lado, você é acusado de alguma coisa que você não fez, então é usada a mentira. Então a mentira acaba se tornando com papel de verdade, não é verdade, né? Então, e a pessoa acaba se prejudicando muito a sua vida, né? Isso prejudica a moral da pessoa. Imagina você vai fazer uma fofoca de um amigo. Vocês que estão na escola, sabe quanto que isso é grave quando você vê alguma mentira envolvendo um amigo de vocês, que isso roda a escola inteira, e vocês sabem que não é a verdade, e acaba isso frustrando a pessoa, deixando ela mal. Por mais que ela sabe que aquilo não é verdade, mas está na boca de todo mundo.
Então a gente vê que essa mentira assim, teve um prejuízo muito grande na vida dessa pessoa. Né? E há vários graus também de não levantar contra o falso testemunho. Há casos muito mais graves, né, que pode envolver até prisões, pode viver, enfim, restituição de dinheiro. Então a mentira pode realmente prejudicar muito a vida de alguém. Isso é um pecado assim muito grave e também exige a restituição. Mas também o pecado de não levantar falso testemunho não é só apenas algo declarado, mas também com pensamento. Por exemplo, vou trazer um exemplo para vocês aqui. Bom, uma pessoa fez uma boa ação e eu, com a minha mente, eu duvido daquela boa ação daquela pessoa. Eu faço um juízo dela, sem saber realmente as intenções dela. Porque realmente quem conhece os corações são Deus e nós não cabemos julgar. A gente vê isso que Jesus falando para nós não julgarmos. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a pessoa tem uma boa ação, às vezes a pessoa quer fazer algum tipo de bem e a gente simplesmente pensa, maquina outras coisas, ela está fazendo isso por segundas intenções e tal. Então a gente acaba criando esse juízo. Então isso também fere o 8º mandamento. E além também da gente ter isso, além dos pensamentos, aqueles pecados que ferem o 8º mandamento, quando a gente, por exemplo, vai escutar a fofoca de alguém e a gente, assim, sabe, com prazer a gente escuta algo mal daquela outra pessoa, né? A gente sabe que a fofoca, ela tá bem ligada, né? É um pecado diretamente contra o 8º mandamento. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, com aquilo que é falado dos outros, assim, realmente averiguar a verdade. Porque o 8º mandamento é um pecado, o 8º mandamento é uma proteção, na verdade, os pecados que são contra são tudo aquilo que é contra a verdade. O 8º mandamento ele preserva a verdade. Existe uma verdade. Então, tudo aquilo que for mentira, tudo aquilo que for excesso, então o 8º mandamento tem essa proteção de ter uma certeza da verdade, da gente não ficar realmente criando especulações maliciosas contra outras pessoas e situações. Esse é o 8º mandamento, que é não levantar falso testemunho. E por fim, o nosso último mandamento, que é o 9º, a gente já tratou do 10º, que é não cobiçar a mulher do próximo, que ele é também ligado ao 6º, né? Então, o que isso significa? Que, na verdade, o não cobiçar é que nem a gente pega o princípio do 10º mandamento, que é os pecados de pensamento, de querer. Nosso Senhor Jesus Cristo, em um dos evangelhos, fala que quando você olha uma mulher de outro e você cobiça, deseja no seu coração, você já pecou no seu coração, você já sofreu, você já cometeu o adultério. O adultério é quando uma pessoa tem um certo tipo de relação com uma outra pessoa que é fora do seu casamento. E se uma pessoa fizer isso, porque hoje em dia é muito comum as pessoas que são casadas, enfim, olhar outras mulheres que não casadas, enfim. E existe até aquela frase famosa, né, que olhar não arranca pedaço, mas perde a alma. Tem que tomar muito cuidado com isso. Você cobiçando a mulher do próximo, você pode, você deseja aquela pessoa no seu coração. É o mesmo o princípio do 10º mandamento de você cobiçar. Então, você cobiçar as coisas alheias. Você fazer isso com a mulher do próximo. Por mais que você não tenha feito o ato, mas você está cometendo adultério no seu coração. Ele também é muito ligado ao 6º mandamento, como eu tinha dito. Por quê? É que o 6º mandamento, a finalidade da sexualidade é para continuar a procriação. Lógico que a união dos esposos, que a igreja nos ensina, isso tudo é válido, isso tudo é verdade. Mas a sexualidade tem uma função na vida do ser humano,
que é continuar dar continuidade na espécie. Tanto o sexto mandamento quanto o nono, quando você observa um pecado dessa natureza, pode perceber que esse pecado, às vezes, muitas vezes, é quando você foca todas as suas... foca como eu posso dizer? Não quando você foca a atitude dos órgãos genitais no prazer. Né? Quando você tem esse foco, quando você tem essa intuição. Eu sinto desejo, então eu preciso me satisfazer. Então você vive numa satisfação. Sendo que o prazer está dentro da finalidade, está dentro do ato sexual, mas não é o fim. O fim é como eu falei, é a procriação, é amor aos esposos. O prazer ele existe, mas ele não pode ser como a finalidade. Eu faço isso só para ter prazer, que é isso que a sociedade inteira ensina. É uma atitude, a gente chama de hedonista, nós chamamos em filosofia, que é uma atitude que vive pelos sentidos e não preza sobre os outros valores que tem, enfim, em relação a valores, em relação ao amor e tal, E há uma outra atitude também que do ponto de vista da sexualidade, que às vezes você vê que, por mais que vê que a sexualidade dentro do matrimônio é algo pecaminoso, não, é algo feito por Deus. Então, mas tem que ser tudo, tem que ter uma regra, tem que ser tudo regrado, não é uma bagunça, Então, não essa é uma outra atitude também negativa. As pessoas veem assim, às vezes, como pecado, e não é, sendo que é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus que dá para procriar, para continuar a criação dele. Então, por isso que existe a sexualidade. Então, os pecados contra a sexualidade é tudo aquilo que... E outros também, os outros mandamentos, é tudo aquilo que tira da finalidade, daquilo que Deus criou. Existe uma linha, existe um porquê. Os mandamentos são para nos orientar a nós não desviarmos daquilo que Deus criou, da finalidade das coisas. Todas as coisas têm uma finalidade, todas as coisas têm um porquê. Todas as coisas têm... Elas são assim porque elas devem por um motivo bom. Então, por isso que os mandamentos existem. Então, com esse tema de hoje, nós encerramos os mandamentos da lei de Deus. E é um pouco mais, não tão aprofundada, mas só uma pincelada para a gente dar uma recordada sobre os mandamentos da lei de Deus. E lembrar que sempre não é, como eu disse no primeiro vídeo, não é uma punição. Não é necessariamente não é algo que Deus proíbe por proibir, mas primeiramente é porque Deus nos ama. E porque Deus nos ama, Deus não quer que nós seremos felizes. E os mandamentos nos garantem isso, por mais que às vezes nós não enxergamos, porque nós temos, às vezes não temos a visão espiritual, nós não temos às vezes o olhar de Deus. Muitas vezes nós somos questionadores e muitas vezes a gente não compreende a vontade de Deus nas nossas vidas. Mas os mandamentos são para preservar a nossa vida, preservar a nossa alma. Então aqui, encerrando essa parte dos mandamentos, nós podemos pedir a Deus para que nos guie, para que nós podemos realmente seguir os mandamentos e a gente possa vê-lo face a face no céu. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.